Não, já mudou. O Potter, já mudou. Aquilo na Venezuela lá era de largar de ônibus, como dizem. Calma que tem mais. Potter, tradução, pederasta do semblante. Então, é aí que tá. E acho que é interessante, né? E antes, me relembre, qual foi a partida do Inter antes? Foi o Juventude em casa, né? Juventude em casa, sábado. Virando a derrota. Exatamente, né? Com uma vitória... Mas foi nos uma últimos... boa atuação, né? Uma boa atuação. Uma boa atuação, jogou bem. Fez 4 jogou gols. bem. Entra o Yuri Alberto, faz uma marcação sob pressão, né? Então eu tô muito curioso para essa lua de mel. Cardiograma, né? Ele não tem uma sequência, virou agora. Talvez essa seja a cobrança, né? Como chegou na parte final do campeonato, o melhor time do campeonato está sendo enfrentado pelo Inter. O Grêmio é o atual campeão, é um time formado, é um time que entrou com um novo treinador e aparentemente alguns jogadores melhoraram, né? Tem jogado mais com o novo treinador. Então o Inter enfrentou mais dificuldades. Só que o Inter também não foi dominado pelo Grêmio, não foi acachapante, não foi uma diferença grotesca aquele Grenal. O Inter é virado porque tem qualidade do virada, Grêmio. Né? E tomou a virada em casa, a segunda virada seguida, né? 2 jogos que não tá, pelo menos, não sei se domina. Lá na Venezuela o jogo tava dominado, né? Vamos falar a real, né? Tava dominado. O jogo tava dominado e ele bota a força máxima pra acabar logo. E aí o time desanda. O Bagé o Bagé pega um ponto ali que é interessante. Porque esse time do Inter oscila muito. Porque ou ele, nos últimos jogos, né? Vamos pegar ali os últimos 6, 7 jogos. Ou ele goleia, ou ele... ou ele goleia, metalizou. Ou não sei o que. Tá, vamos lá. Ou ele goleia, ou ele perde. Eu tô com um probleminha de conexão hoje. Ou ele goleia, ou ele perde. E aí tem um dado que até foi o Fernando Becker, da RBS TV, que me passou. O Inter levou 14 gols, 12 foram no segundo tempo. Então aí tem algo que é um ajuste que ele precisa fazer. De daqui a pouco, e aí vai muito próximo daquilo que o Edenilson reivindicou na entrevista, embora, né, tenha externado e causou um rebuliço interno, mas de o time saber administrar mais e de não ser tão agudo sempre, de fazer a vantagem daqui a pouco cadenciar o jogo, administrar o jogo. Porque o Inter leva muitos gols no segundo tempo porque ele mantém uma postura... Edenilson. Foi o que pediu o Edenilson. Exatamente. Não tem problema de preparação física para pegar um comparativo recente do Grêmio. Porque o Grêmio evoluiu nisso. O Inter não está cansando no segundo tempo, porque o Grêmio parece que sobrou no Grenal o contrário do Inter. Falei no pós-Grenal imediato, isso aí, né? Tem um cansaço de acúmulo que todos estão acumulando, né? O Grêmio essa semana vai descansar, essa é uma vantagem do Grêmio no Grenal. Os titulares ficaram por aqui. Agora, isso está acontecendo sim. O Inter teve uma troca de comando. Eu sei que um novo sistema de jogo e uma desarmonização faz com que se corra errado. Eu entendo isso, esse processo. Quando o time encaixa, ele corre menos, ele corre certo. Mas sim, o Inter tem uma defasagem. O Inter caiu. E no ano passado, Léo, era ao contrário. O Inter, a partir dos 35, ele ia pra cima dos adversários. O Inter tem muitos gols no ano passado, naquela fase decisiva, acima dos 35 do segundo tempo. E na reta final ele deu uma caída, né? Porque era final de temporada, e foi uma temporada maluca também. Né? E teve uma mudança de método. Mas acabava os jogos, Léo, em cima. O outro time não estava correndo mais com o Inter. O Inter tem cansava junto. O Inter tem um gol anulado contra o Corinthians, do Edenilson, que é o último lance do jogo. E em cima do Corinthians, com algumas lances ali, lá no Maracanã o Inter acaba o jogo atacando. Nunes, né? Lembra contra o Bragantino aqui, aquele lance do Patrick penal é depois dos 40. Mesmo contra o Sport, com 1 a menos, o Inter joga mal aquela partida, mas com 1 a menos, corre, luta até o final. Nunca faltou luta. Esse grupo não é falta de luta. Né? Tirando esse jogo contra a Venezuela aí que que a gente bota no asterisco. Mas assim, Léo, acho que é claro, há um problema, sim, uma defasagem física do Inter. Isso está acontecendo. Eu acho, Potter, que pode ser físico, concordo contigo, mas pode ser também de uma característica de um jogo que ele precisa ser protagonista sempre. Em determinado momento do jogo, a partir da construção da vantagem, tu não precisa ser protagonista sempre. Tu pode gerenciar o jogo, tu pode cadenciar. E o Inter a gente está chegando na conclusão que a pessoa mais certa de todas, eu sei que tu está falando isso aí, Léo, é exatamente o que o Edenilson falou no pós-jogo. Exatamente. Não, mas deixa eu colocar um outro ponto, assim, que eu acho que o Inter é sempre muito intenso no começo e daí não tem condições de manter essa intensidade até o final. Então, se ele não resolve o jogo no começo, sei lá, se ele não faz um resultado mais interessante, depois. Ele não tem isso, não tem como gerenciar depois. Agora tem um outro lado interessante, assim, nesse nosso debate. Se o Inter não tivesse tentado ser protagonista lá nas goleadas que fez e ter feito 2-0 e puxado o freio de mão, hoje ele não teria a condição de daqui a pouco ser primeiro do grupo, porque se ele for primeiro do grupo vai ser pelo saldo. Né? Não, exato, Diogo. É o outro lado. Tem jogos que tu vai ter possibilidade de fazer
e a gente elogiou muito aqui. Todos nós elogiamos. Pô, que legal. É um time que não se contenta em fazer 3. Ele quer o 4, ele quer o 5, ele quer o 6. Mas há jogos em que tu não precisa ser agudo sempre. Que tu pode ser um pouco mais cerebral e segurar um pouquinho, até para construir a vantagem. O Grenal era um jogo pelo contexto. Mas, Léo, como é que tu segura a bola, Léo? Da onde como veio é que segura esse preparador físico do Inter? Da onde junto, veio? Né? Não, ele não era do time. Não. O Ramírez conheceu ele no aeroporto. Não, da onde ele vem? Não, ele não veio junto, não. Repórteres nos ajudem, não, por favor. O Guerra, eu quero lembrar o seguinte, eu fiz isso logo eu quero dizer, dia... ele não era do clube, ele não era do Inter. Sim, não, o do Inter saiu. É que era, saiu. O Cristiano Nunes já tinha mudado, né? É. Se ele não... bom, vamos chegar no equívoco... Ele é um espanhol. Eu escrevi sobre ele, Maurício. Cristóbal Fuentes, ele é um cara que é espanhol. O Ramírez o trouxe... conhecia ele, se não me engano, ele trabalhou na Aspire com o Ramírez. O Ramírez, ele montou uma comissão técnica. O que ele trouxe foi um auxiliar, um argentino ele trouxe. Mas o preparador era um cara que conhecia, mas ele não tinha trabalhado com ele ainda. Pois é, esse é um ponto que a essa altura começa a fazer a diferença, porque as pessoas vão buscar o que acontecia imediatamente antes. Se você tem um preparador físico que dá uma resposta extraordinária como o Cristiano Nunes dava, você só abre mão dele se o treinador que está chegando está trazendo um preparador físico que trabalhava com ele. Senão você vai dizer, não, se você está trazendo um cara em quem você confia, mas nunca trabalhou, então confie em nós, eu tenho aqui um dos melhores preparadores físicos do Brasil. Isso já não foi feito, abraço. Mas eu quero voltar a discordar do Edenilson e do diagnóstico de alguns dos nossos aqui, para efeito do debate, de que o problema no Grenal tenha sido o que o Edenilson referiu, porque o Grenal não se vira por aí. O Grenal se vira por uma bola parada, frontal, lenta, que o Internacional sofre com o Diego Souza, e de uma bola que está de posse do Internacional com erro de passe, quando o Inter tentava uma construção e o Grêmio toma a bola dele no campo do Internacional. Então, não é por não ter sido reativo, não é por não ter dosado qualquer coisa, porque quando você toma o gol do Grêmio na sua casa, decidindo um gauchão, você vai tentar voltar para fazer 2-1 e você vai correr os riscos que correu quando ganhou do Grêmio com Abel Braga nos acréscimos, com o time todo dentro do campo do Grêmio. Então